Você já se arrependeu profundamente de não ter dado atenção suficiente para alguém enquanto ainda tinha tempo? Meu avô morreu sozinho num asilo e durante anos eu carreguei culpa esmagadora por não ter visitado ele mais, por ter deixado vida corrida me afastar dele. Até que encontrei uma carta que ele deixou, e tudo que eu achava saber sobre nossa relação, sobre quem ele era, sobre o que realmente importava, mudou completamente. Meu nome é Pedro. Tenho 31 anos. E essa é a história de como descobri verdade sobre meu avô tarde demais para dizer obrigado, mas não tarde demais para mudar quem eu sou. Antes de começar, se inscreve no canal agora e deixa nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber quem está aqui comigo. E fica até o final porque a carta que meu avô deixou vai te fazer repensar completamente o que significa amor e perdão. Meu avô se chamava João Mendes. Ele foi presença constante na minha infância. Lembro dele me buscando na escola quando meus pais trabalhavam, me levando para tomar sorvete, me ensinando a jogar xadrez na varanda da casa dele. Ele era tipo aquele avô de filme, sabe? Sempre com piada ruim na ponta da língua, sempre com bala no bolso, sempre disponível quando eu precisava. Minha avó morreu quando eu tinha 12 anos. Câncer. Foi rápido e devastador. E depois que ela se foi, meu avô mudou. Ele ficou mais quieto, mais distante. Ainda me amava, eu sabia, mas havia tristeza nele que nunca realmente foi embora. Quando eu tinha 16, meu avô começou a apresentar sinais de demência. Começou pequeno, esquecendo onde colocou chaves, repetindo histórias que acabou de contar. Mas foi piorando progressivamente. Com 18, ele já não me reconhecia mais consistentemente. Às vezes eu era neto dele, às vezes eu era estranho, às vezes eu era meu pai. Foi difícil ver. Ver homem que foi tão forte, tão presente, tão vivo, lentamente desaparecer em confusão e esquecimento. Meus pais tentaram cuidar dele em casa por um tempo, mas ficou muito difícil. Ele precisava de cuidados constantes que eles não podiam prover trabalhando tempo integral. Então, quando eu tinha 20 anos, meu avô foi colocado em asilo. Lugar bom, limpo, com staff qualificado, mas ainda era asilo. E meu avô odiava. Nos raros momentos de lucidez, ele me implorava para tirá-lo de lá, para levá-lo para casa. E eu não podia. Não havia forma de dar o que ele precisava em casa. Eu visitava no início, toda semana religiosamente, mas era doloroso. Ele raramente me reconhecia. E quando o reconhecia, a confusão logo voltava. Conversas em círculos, mesmas perguntas repetidas infinitamente, momentos de agitação quando não entendia onde estava. E então, eu comecei faculdade. Fiquei ocupado. Muito ocupado. As visitas semanais viraram quinzenais, depois mensais, depois apenas feriados importantes. Eu dizia a mim mesmo que não fazia diferença, que ele nem sabia se eu estava lá ou não na maior parte do tempo. Mas verdade? Eu só não conseguia lidar. Era mais fácil não ir do que enfrentar o homem que meu avô havia se tornado. Meus pais me julgavam por isso. Silenciosamente, mas eu via. Eles visitavam regularmente, levavam coisas, sentavam com ele mesmo quando ele não sabia quem eram. E eu só parei de ir. Os anos passaram. Eu me formei, consegui emprego, comecei carreira. Vida corrida, sempre com desculpa para não visitar. Vou na próxima semana, eu dizia. Quando o trabalho acalmar. Mas nunca acalmava, e eu nunca ia. Meu avô viveu 6 anos no asilo. 6 anos. E nesses 6 anos, contando generosamente, devo ter visitado talvez 20 vezes. Maioria nos primeiros 2 anos. Praticamente abandonei ele nos últimos 4. A ligação veio numa segunda de manhã. Eu estava me preparando para o trabalho quando minha mãe ligou. Seu avô faleceu durante a noite, ela disse, voz pesada. Foi pacífico. Ele simplesmente não acordou. Deveria ter sentido tristeza avassaladora. Mas o que senti principalmente foi culpa. Culpa esmagadora, sufocante. Quando foi a última vez que vi ele? Natal passado? Não. Tinha faltado Natal passado por causa de viagem de trabalho. Ano anterior, então? Talvez. Não tinha certeza. O funeral foi pequeno. Meu avô havia sobrevivido à maioria dos amigos. Estava presente família, alguns vizinhos antigos que lembravam dele, funcionários do asilo que cuidaram dele nos últimos anos.
O caixão estava fechado porque o corpo dele estava muito frágil nos últimos tempos. Eu fiquei ali, olhando para o caixão, incapaz de processar que meu avô estava lá dentro. O homem que me ensinou a andar de bicicleta, que me contou histórias antes de dormir, que sempre acreditou que eu podia ser o que quisesse. E eu tinha abandonado ele quando mais precisou de mim. No velório, mulher idosa que não reconheci se aproximou. Ela usava uniforme de enfermeira. "Você é Pedro?" Ela perguntou gentilmente. Confirmei. "Eu cuidei do seu avô nos últimos 3 anos no asilo. Meu nome é Rosa. Ele falava de você constantemente." Senti náusea, mas ele nem me reconhecia mais. "Não consistentemente", Rosa concordou. Mas havia momentos de lucidez. E nesses momentos, você era tudo que ele falava. "Meu neto Pedro vai me visitar logo", ele dizia. "Ele tá ocupado, mas virá." Lágrimas começaram a cair sem meu controle. Mas eu não ia. Eu parei de ir. Rosa colocou mão gentil no meu braço. "Ele sabia que você amava ele. E ele te amava muito. Tanto que deixou algo pra você. Tá com a administração do asilo." Carta que ele escreveu durante um de seus últimos momentos de clareza, há cerca de 6 meses. Carta? Meu avô tinha deixado carta pra mim? Depois do funeral, fui ao asilo. Recebi envelope com meu nome escrito na caligrafia tremida, mas reconhecível do meu avô. Sentei no meu carro no estacionamento e abri. A carta tinha 3 páginas, escritas lentamente, cuidadosamente, como se cada palavra custasse esforço imenso. Comecei a ler. "Meu querido Pedro, se você está lendo isto, significa que parti. E está tudo bem. Vivi longa vida, amei profundamente, e agora finalmente vou reencontrar sua avó. Mas antes de ir, havia coisas que precisava dizer a você. Primeiro, quero que saiba que entendo. Entendo porque você parou de vir me ver. Não foi porque não se importava, foi porque doía demais. Ver pessoa que você conheceu forte e vibrante se tornar sombra confusa do que foi, é dor que poucos conseguem suportar repetidamente. Sua mãe, meu filho, ele tem obrigação diferente. É filho cuidando de pai. Mas você é jovem, com vida inteira pela frente. Não deveria ter que gastar seus melhores anos sentado com um velho que nem lembra seu nome na maioria dos dias. Sei que você se sente culpado. Conheço você, Pedro. Desde pequeno, você sempre sentiu coisas profundamente. Sempre carregou o peso do mundo nos ombros. Então imagino que agora, lendo isto após minha morte, está sendo consumido por culpa. Pare. Pare agora mesmo. Porque não quero que desperdice nem um segundo mais se sentindo mal por escolhas que fez. Quer saber segredo? Mesmo quando minha mente estava mais confusa, mesmo quando não sabia quem você era quando visitava, parte de mim sabia que você se importava. Amor não é medido em visitas. É medido em anos de memórias que construímos antes que doença roubasse minha mente. Você me deu infância maravilhosa para observar. Me deu orgulho imenso vendo o homem que se tornou. E me deu paz sabendo que você viveria vida plena, feliz, livre do fardo de velho doente. Mas agora vou te pedir algo. Algo importante. Dentro deste envelope, junto com esta carta, você vai encontrar chave. É chave do pequeno galpão nos fundos da minha casa antiga, que agora pertence aos seus pais. Vá lá, sozinho, e abra a porta do fundo, à esquerda. Dentro você vai encontrar caixa. Caixa que guardei secretamente durante toda a minha vida adulta. Nunca contei a ninguém sobre ela, nem sua avó sabia. E agora estou confiando a você. Não posso te dizer exatamente o que encontrará lá, porque, honestamente, já nem lembro de tudo com clareza. Mas sei que são pedaços de minha vida que escondi, que guardei, que nunca compartilhei. Quando abrir essa caixa, você vai me conhecer de forma que ninguém mais conhece. Vai ver meus erros, meus arrependimentos, talvez coisas que mudarão como me vê. E tudo bem. Quero que você me veja completamente. Não como avô perfeito da sua infância ou velho doente dos seus 20 anos, mas como homem real, falho, complicado que fui. Depois que conhecer essa verdade, você decide o que fazer com ela. Pode compartilhar com família, pode guardá-la, pode até destruí-la. É sua escolha. Mas merecendo ou não, confio em você para fazer o que achar certo. Pedro, você foi um dos maiores presentes da minha vida. Ver você crescer,
Mesmo que doença tenha roubado minha habilidade de apreciar completamente seus últimos anos, foi bênção. Não desperdice sua vida em culpa ou arrependimento. Viva! Ame! Seja homem bom que sei que você é. E quando pensar em mim, lembre das tardes de xadrez, dos sorvetes, das risadas. Não das últimas visitas confusas ou das visitas que nunca aconteceram. Eu te amo, neto. Sempre amei. Sempre amarei, onde quer que eu esteja agora. Seu avô, João. Chorei. Ali mesmo no carro, chorei como não tinha chorado desde era criança. Chorei por anos perdidos, por visitas que não fiz, mas também por perdão que não achei que merecia, mas que ele me deu de qualquer forma. Depois que me recompus, procurei no envelope. E lá estava, pequena chave enferrujada. Fui direto para a casa dos meus pais. Expliquei sobre a carta, sobre a chave, sobre o pedido do meu avô. Minha mãe parecia confusa. Galpão? Não tem nada lá além de ferramentas velhas e quinquilharias. Mas fui mesmo assim, sozinho, como o vovô pediu. O galpão era exatamente como lembrava. Cheirava a óleo e madeira velha. Fui até a porta do fundo, à esquerda. Estava trancada com cadeado antigo. A chave girou com dificuldade, décadas de desuso tornando o mecanismo rígido. Mas abriu. Dentro tinha a estante pequena. E na prateleira superior havia caixa de madeira. Pesada, coberta de poeira, com iniciais JM entalhadas na tampa. Carreguei a caixa para fora, sentei no chão do galpão e abri. Dentro havia vida secreta inteira. Cartas, dezenas delas, amarradas com fita. Fotografias antigas de pessoas que não reconheci. Diário com data de 1965. Medalha militar. E certidão de nascimento de criança com data de 1972. Comecei a ler aleatoriamente. As cartas eram de mulher chamada Elisa, endereçadas ao meu avô, datando de 1968 a 1974. Eram cartas de amor. Mas meu avô se casou com minha avó em 1966. Ele tinha caso? Li mais. E história emergiu. Meu avô tinha servido no exército quando jovem. Durante serviço, conheceu Elisa. Eles se apaixonaram profundamente. Planejavam se casar quando ele terminasse serviço militar. Mas então aconteceu algo. As cartas não explicavam completamente, mas havia referências a acidente, a decisão impossível, a fazer o certo mesmo doendo. Aparentemente, pouco antes de terminar serviço, meu avô conheceu minha avó em visita para casa. Ela estava grávida de filho anterior, abandonada pelo pai da criança, ostracizada pela família. E meu avô, criado com valores fortes sobre fazer o certo, se ofereceu para casar com ela, dar nome à criança, salvá-la da vergonha social que gravidez fora do casamento causava naquela época. Ele terminou com Elisa por carta. Carta formal, fria, que estava na caixa. Ele não explicou verdade, apenas disse que tinha conhecido outra pessoa, que não podiam mais estar juntos. As cartas dela em resposta eram devastadoras. Dor, confusão, eventualmente raiva. Ela implorava por explicação real. Ele nunca deu. Meu avô se casou com minha avó. Criou o filho dela, meu tio, como próprio. E 6 anos depois, tiveram meu pai. Mas as cartas de Elisa continuaram chegando por anos. Eventualmente pararam. A última, de 1974, dizia: João, estou me casando com outro homem. Não porque te esqueci, mas porque preciso seguir em frente. Espero que você seja feliz. Espero que valeu a pena. Com amor que nunca morrerá completamente, Elisa. E a certidão de nascimento? Era de menina chamada Ana, nascida em 1972. Mãe: Elisa. Pai: não listado. Meu avô tinha filha que não conhecia? Ou conhecia e nunca reconheceu? O diário explicou. Elisa tinha engravidado logo depois que eles terminaram. Ela escreveu contando, implorando que ele assumisse responsabilidade. Mas meu avô já estava casado, já tinha comprometido a criar filho da minha avó, estava construindo vida que não podia desfazer. Ele enviou dinheiro anonimamente durante anos. Garantiu que Ana e Elisa tivessem o que precisavam, mas nunca as reconheceu publicamente. Nunca conheceu a filha que teve com mulher que realmente amou. Nos diários, ele escreveu sobre culpa que carregava.
Sobre ter feito coisa certa que custou felicidade dele e de Elisa. Sobre amar minha avó, mas de forma diferente. Sobre criar 2 filhos, um deles sendo meu pai, com dedicação, mas sempre com sombra de si pairando. Ele também escreveu sobre Ana. Sobre como secretamente a procurava às vezes, apenas para ver como ela estava. Sobre ter ido à formatura dela disfarçado entre multidão. Sobre chorar quando ela se casou porque não podia estar lá oficialmente como pai. Minha cabeça estava girando. Meu avô, homem que achei conhecer perfeitamente, tinha vida secreta inteira. Tinha filha que ninguém da família sabia. Tinha amado outra mulher antes da minha avó, talvez mais do que amou minha avó. E ele carregou isso sozinho por décadas. Nunca contou pra ninguém. Levou pro túmulo. Exceto por essa caixa, deixada pra mim. Por quê? Por que me contar isso agora? O que ele queria que eu fizesse com essa informação? Reli carta dele. Você vai me conhecer de forma que ninguém mais conhece. Vai ver meus erros, meus arrependimentos. Ele queria que eu soubesse que ele não foi perfeito. Que fez escolhas que pareceram certas, mas custaram caro. Que viveu com consequências dessas escolhas todos os dias. E talvez ele quisesse que eu fizesse algo que ele nunca pôde fazer. Talvez quisesse que eu encontrasse Ana, minha tia que nem sabia que existia, e de alguma forma corrigisse o erro dele. Passei semanas processando antes de contar a meus pais. Quando finalmente mostrei a caixa e expliquei, eles ficaram chocados. Minha mãe chorou. Meu pai ficou em silêncio por longo tempo antes de dizer: sempre soube que havia tristeza nele que não entendia. Agora entendo. Meu tio, o filho que minha avó teve antes de conhecer meu avô, foi mais filosófico. Ele salvou minha mãe quando ela não tinha ninguém. Me deu nome quando eu seria bastardo. Não posso julgá-lo por escolhas que fez. Decidimos, como família, tentar encontrar Ana. Levou meses de pesquisa, investigador particular, busca em registros antigos, mas finalmente a localizamos. Ela tinha 49 anos agora, vivendo em outra cidade, casada, com filhos próprios. Entramos em contato cuidadosamente, explicando situação. Ana sabia sobre João. Elisa tinha contado antes de morrer 10 anos atrás. Mas Ana nunca tentou contato porque não queria causar problemas para a família dele. Nos encontramos num café neutro. Foi estranho, surreal, conhecer tia que não sabia que existia. Mas também havia familiaridade estranha. Ela tinha sorriso do meu avô, mesmo os olhos. Contamos a ela sobre como descobrimos, sobre Caixa, sobre últimos anos dele. Ela chorou quando soube que ele tinha secretamente comparecido a eventos importantes dela. Ele se importava, então, ela disse, voz quebrada. Mesmo não podendo estar presente oficialmente, ele se importava. Ele se importava muito, confirmei, e se torturava por não poder fazer mais. Desenvolvemos relacionamento ao longo dos meses seguintes. Ana conheceu o resto da família. Meus primos de repente tinham tia que não conheciam. Era complicado, estranho, mas também bonito de certa forma. E através desse processo, comecei a entender presente que meu avô me deu. Não foi apenas conhecimento de sua vida secreta. Foi lição sobre escolhas impossíveis, sobre viver com consequências, sobre como fazer coisa certa, nem sempre é claro ou simples. Meu avô sacrificou seu próprio amor para salvar a reputação da minha avó e dar nome ao meu tio. Foi nobre? Foi estúpido? Foi ambos? Depende de perspectiva. Mas ele viveu com essa escolha, carregou o peso dela e nunca reclamou ou usou como desculpa para ser menos que homem bom. E talvez ele me escolheu para receber essa verdade porque sabia que eu também carregava culpa. Culpa por ter abandonado ele nos últimos anos. E ele queria que eu visse que carregar culpa por escolhas que fazemos, mesmo quando são escolhas impossíveis, é parte de ser humano. Mas viver preso nessa culpa, deixando ela consumir vida inteira, é desperdício. Hoje, 3 anos depois de encontrar aquela caixa, visitei túmulo do meu avô pela primeira vez. Coloquei flores, sentei no gramado e falei com ele. Vovô, entendi. Entendi porque me mostrou tudo aquilo. Entendi que você não me julgava por não ter visitado mais, assim como não quero julgar você pelas escolhas impossíveis que fez. Ana tá bem, se você tá se perguntando. Ela é parte da família agora. Seus bisnetos a conhecem. Ela finalmente tem conexão com você, mesmo que através de memórias e histórias. E acho que isso teria te deixado feliz.
Obrigado por me ensinar que perfeição não existe, que todos fazemos escolhas que nos assombram, mas que podemos ainda viver vidas boas, amar profundamente e deixar legado positivo apesar de nossos arrependimentos. Se essa história te tocou, se te fez pensar sobre legados complicados, sobre perdão, sobre conhecer pessoas completamente em vez de apenas versão que apresentam, deixa teu like. Compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para entender alguém mais profundamente. E se inscreve no canal porque aqui contamos histórias sobre humanidade em toda a sua complexidade. Meu avô morreu sozinho, mas através de carta e caixa secreta, ele continuou ensinando lições mesmo depois de partir. Sobre amor, sacrifício, arrependimento e libertação de culpa. E sou grato. Grato por ele ter confiado em mim com verdade. Grato por último presente dele ter sido permissão para me perdoar. E grato por ter conhecido o homem real atrás da fachada de avô perfeito. Obrigado, vovô. Por tudo,